de pensamento elevado ao mais alto. Vamos, nesta primeira reunião, neste primeiro evangelho que realizamos em nosso lar em 2026, agradecer ao Pai da vida por tudo que temos, por tudo que somos, a Jesus pelos seus ensinamentos, aos mentores do Evangelho no lar e toda a espiritualidade que está sempre conosco, expandindo a nossa consciência, nos ajudando na luz do entendimento das mensagens, com o objetivo de que o Evangelho esteja não só iluminando e edificando a nossa casa, mas nos edificando intimamente, nos ajudando no trabalho da nossa redenção, da nossa transformação e da nossa autoiluminação interior. Que Jesus abençoe, que o restante do ano para nós seja de bênçãos, de paz e de luz. Que Jesus esteja sempre fazendo companhia a todos nós em nossa morada e habitando em nossos corações. Que o passe seja sempre instrumento divino, que cura as nossas feridas e que renova as nossas forças. Que a água abençoada pelo Cristo Jesus, contendo as energias de planos mais elevados em comunhão com as energias primárias, seja sempre fonte de bênçãos e de luz, que alimenta as necessidades do nosso corpo e da nossa alma. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. E prosseguindo com os estudos da obra Vinha de Luz, de Francisco Cândido Xavier, com as mensagens ditadas pelo Espírito de Emmanuel. Capítulo 57. Não te afastes. Abaixo uma epístola que está lá no livro de Mateus, no capítulo 6, versículo 13. É uma fala de Jesus que diz assim: mas livra-nos do mal. E é através desta mensagem que Emmanuel traz para nós as suas considerações na mensagem de hoje. Assim prossegue o benfeitor. A superfície do mundo é indiscutivelmente a grande escola dos espíritos encarnados. Impossível recolher o ensinamento, fugindo à lição. Ninguém sabe sem aprender. Grande número de discípulos do Evangelho, em descortinando alguns raios de luz espiritual, afirmam-se declarados inimigos da experiência terrestre. Furtam-se desde então aos meios, furtam-se desde então aos mais nobres testemunhos. Defendem-se contra os homens, como se estes lhes não fossem irmãos no caminho evolutivo. Enxergam espinhos onde a flor desabrocha e feridas venenosas onde há riso inocente. E condenando a paisagem a que foram conduzidos pelo Senhor para serviço metódico no bem, retraem-se de olhos baixos, recuando do esforço de santificação. Declaram-se, no entanto, desejosos de união com o Cristo, esquecendo-se de que o Mestre não desampara a humanidade. Estimam, sobretudo, a oração, mas, repetindo as sublimes palavras da prece dominical, ouvidam que Jesus rogou ao Senhor Supremo: nos liberte do mal, mas não pediu o afastamento da luta. Aliás, a sabedoria do cristianismo não consiste em insular o aprendiz na santidade artificialista, e sim em fazê-lo, ao mar largo,
do concurso ativo de transformação do mal em bem, da terra em luz e da dor em bênção. O Mestre não fugiu aos discípulos, estes é que fugiram dele no extremo testemunho. O divino servidor não se afastou dos homens, estes é que o expulsaram pela crucificação dolorosa. A fidelidade até ao fim não significa adoração perpétua em sentido literal. Traduz igualmente espírito de serviço até ao último dia de força utilizável no mecanismo fisiológico. Se desejas, pois, servir com o Senhor Jesus, pede a Ele te liberte do mal, mas que não te afaste dos lugares de luta, a fim de que aprendas, em companhia dele, a cooperar na execução da vontade celeste, quando, como e onde for necessário. E nós agradecemos Emmanuel pela mensagem muito providencial para este primeiro evangelho realizado em nosso lar no ano de 2026. Quando Emmanuel coloca no primeiro parágrafo, dizendo assim: a superfície do mundo é indiscutivelmente a grande escola dos espíritos encarnados. Nos faz pensar, nós sempre acreditamos trabalhar para sermos eleitos, a alcançar a uma das moradas da casa do Pai. Quando nós falamos em moradas da casa do Pai, nós sempre imaginamos uma morada no sentido amplo da palavra, mais elevada, onde abrigará espíritos mais evoluídos. Mas nós, muitas vezes, pela nossa pequenez de espírito, nos esquecemos que a Terra faz parte do universo e que a Terra é um ponto de partida para a evolução da humanidade em todos os aspectos. Então a Terra é uma das moradas da casa do Pai, abençoada. A Terra para nós é como se fosse uma grande colônia, onde cada um de nós estamos cumprindo uma etapa da nossa evolução. E é na Terra que nós encontramos todas as oportunidades de trabalho para alcançarmos a nossa evolução. É na Terra que nós encontramos o lar abençoado que nos ajudará a prosseguir a nossa marcha rumo à nossa evolução, tendo o amparo e a sustentação. É na Terra que nós encontramos a oportunidade de refazer a nossa caminhada, de reajustar, de reparar todas as nossas faltas, de trabalhar para a nossa evolução enquanto indivíduos inacabados, enquanto indivíduos que necessitam do trabalho árduo para evoluir enquanto espíritos, a fim de que possamos verdadeiramente estar ocupando uma morada espiritualmente mais elevada. Mas tudo não depende do Pai, depende de nós, do nosso esforço. Porque o Pai, que é bom e justo, estará sempre nos dando a terra como ponto de partida. E cabe a cada um de nós fazermos a nossa parte. A caminhada rumo à nossa evolução espiritual
será sempre solitária. Por mais que a gente tenha o amparo e a sustentação daqueles que nos amam, o caminho que a gente faz para a nossa evolução espiritual só compete a nós. Portanto, que a gente tenha sempre cuidado, carinho e respeito com cada um dos irmãos que está em nossa volta, porque cada um está numa fase diferente do outro no que tange a evolução. Portanto, nos cabe estar todos os dias agradecendo o Pai pelas bênçãos que nos concede, de permitir a nossa reencarnação na Terra, sendo a Terra para nós essa casa santa e abençoada. Portanto, cabe a nós, nos momentos que tivermos que enfrentar espinhos das dificuldades da vida, pedir sempre a Deus sabedoria, pedir o amparo de Jesus para que nós possamos vencer a nós mesmos, as nossas limitações. Sempre que a dor aparecer em nossa vida, lembrar de fazer a nossa parte. Lembrar de curar as feridas, buscando o auxílio da medicina. Mas, se a dor for no espírito, se a dor tiver que trazer para nós os ensinamentos da paciência, da fé e da resiliência, então que nós busquemos sempre Jesus como nosso médico, que nós aceitemos a nossa condição, tendo a dor como um santo remédio para a limpeza do nosso espírito, que a dor nos traga sempre a paciência, a humildade, a resiliência, a fé e a coragem para prosseguir o nosso caminho. E aí, quando Emmanuel dá esse título à mensagem, não te afastes. E aí, através da Epístola de Jesus, quando ele diz assim: mas livra-nos do mal. Normalmente, quando a gente faz a oração do Pai Nosso, nós pedimos: Pai, mas livrai-nos de todos os males. Então nós estamos acreditando que são os outros que nos fazem o mal. E nós pedimos, de forma muitas vezes até mecânica, nesta oração dominical, fruto do Sermão do Monte, onde Jesus nos ensina a ter um diálogo com o Pai. Sendo que o Pai Nosso é um tratado que nós fazemos com Deus, de estarmos trabalhando para reparar as nossas faltas, de estarmos perdoando os nossos irmãos, para que o Pai também nos perdoe por todos os males que nós causamos aos nossos semelhantes. Mas infelizmente, como diziam os mais antigos, nós não colocamos muito sentido nas palavras. E aquela oração dominical se torna para nós muitas vezes mecânica. Mas quando nós pedimos ao Pai, livrai-nos de todos os males, muitas vezes são os males que nós carregamos dentro de nós. Porque nós somos espíritos imperfeitos. Estamos em luta para vencer a nós mesmos, as nossas más tendências, as nossas más inclinações, vencer o egoísmo, vencer o materialismo. E é muito difícil vencer os nossos próprios males, porque muitas vezes
nós não nos conhecemos. Muitas vezes nós achamos que todos estes males é natural ser egoísta, é natural carregar conosco a maledicência, o egoísmo, a ganância, a perversidade. Por que será que nós não enxergamos estas chagas tão pesadas que mancham o nosso espírito? É porque nós estamos imersos nas paixões do mundo. Nós estamos imersos na maledicência. Então, Jesus está dizendo para nós que os males que nós carregamos ainda necessita da nossa luta para que nós possamos vencer todos estes males que adoecem a nossa mente, que nos leva ao espírito de corrupção, provocando na terra tanta dor, tanto sofrimento, tanta violência. Jesus nos convida ao trabalho árduo e íntimo de reparação de todos estes males. Que o outro faça mal a nós, não tem problema, porque cada um vai responder pelas suas atitudes. Mas nós, que temos o mínimo de entendimento do Evangelho, é que não podemos provocar mal algum ao nosso semelhante. Somos nós que temos que nos vencer. Assim como Jesus venceu o mundo, nós temos que vencer a nós mesmos, combatendo todos os males que nos impedem de alcançar a luz. É nós que temos que trabalhar para vencer a corrupção. É nós que temos que trabalhar todos os dias para vencer as nossas más tendências, as nossas más inclinações, que muitas vezes nos leva aos caminhos difíceis. Somos nós que enchemos o nosso caminho de espinhos, de obstáculos, de pedras pontiagudas, de dor e de sofrimento. Muitas vezes, pela nossa invigilância, pela nossa inconsequência, nos afundamos no mundo da corrupção, das drogas, do sexo, da comida exagerada. Corrompemos os nossos princípios e valores quando usurpamos algo que não nos pertence. Essas são as más inclinações, as más tendências que muitas vezes não estão conosco apenas nessa existência, mas são desafios que nós trazemos, chagas de outras existências e que temos que trabalhar nessa existência sem fugir à luta para vencer a nós mesmos e alcançar a paz, a luz e o equilíbrio interior. Difícil lutar contra todos estes obstáculos? Sim, Jesus não disse que é fácil, mas Jesus dá para nós o seu testemunho, que foi capaz, mesmo sem dever nada, sendo um espírito puro e elevado, foi capaz de vencer o mundo. Foi capaz, mesmo no momento da sua crucificação, onde a humanidade o crucificou, de pedir ao Pai por todos nós que nos perdoasse, porque nós não sabíamos o que estava fazendo. Então, que nós sejamos capazes hoje de firmar um compromisso com Deus,
uma aliança com Jesus, de primeiro conhecer melhor a nós mesmos, fazer uma autoanálise de quem somos e quais as dificuldades que nós precisamos trabalhar para vencer em nós. E com certeza, Jesus será o professor, o pedagogo, o mestre, o modelo de nossas almas. Estará sempre nos ajudando, através da intuição sugerida pelos nossos mentores, pelo nosso anjo guardião, a fazer melhores escolhas, a buscar a nossa redenção, a fazer todo o trabalho de reparação na nossa autotransformação interior, agindo com os nossos irmãos, com compreensão, com amor, com perdão, com bondade, com fraternidade. Buscando mesmo diante das nossas dificuldades, cooperar com o Cristo Jesus, no trabalho, primeiro de edificação íntima de nós mesmos, depois de auxílio à humanidade. Então que nós não nos afastemos do mal que mancha o nosso espírito, mas que nós possamos ter Jesus como nosso mestre e buscar na fé raciocinada tecer sobre nós o escudo que nos prepara para a luta diária para vencermos todo o mal que ainda nos impede de caminhar para alcançar a luz. E assim, amparados por Deus e por Jesus, nós vamos pedindo pela nossa comunidade paz e luz, pedindo pelas casas de oração, que seja sempre o porto seguro para todos nós, escola abençoada, que nos prepara para que nós possamos trabalhar arduamente para ser o homem novo, buscando no Cristo redivivo, este Cristo que habita em nós, todas as possibilidades para alcançarmos a luz do nosso espírito. Vamos pedindo por toda a nossa família, aqueles que estão na morada maior, que estejam nas colônias espirituais, alcançando a oportunidade de trabalho para a autoiluminação, pedindo a Deus que os que estão na morada terrena, que os laços consanguíneos sejam sempre reapertados pelos laços do amor, do perdão, da compreensão, da bondade e da fraternidade. E neste momento, apresentamos aos benfeitores celestes todos aqueles que por vontade de Deus são nossos tutelados. Que todos possam receber a luz do mais alto, iluminando as suas consciências, iluminando o seu coração. Vamos trabalhar juntos neste momento, na limpeza e harmonização em cada cantinho do nosso lar, renovando as energias. Que este campo eletromagnético de paz e de luz perpetue em nossa casa. Que ela seja o porto seguro para nós e para nossa família. Que estejamos em comunhão, trabalhando juntos no bem pelo bem. Que todas estas energias estejam em cada cantinho do nosso quintal, atendendo as nossas plantas e os nossos animais de estimação. Vamos vibrar paz e luz para o nosso ambiente de trabalho. Que o trabalho seja fonte divina da nossa evolução no âmbito intelectual, moral e espiritual. Vamos vibrar pelos companheiros de jornada, que possamos alcançar a prosperidade neste ano de 2026, não só material, mas principalmente espiritual. E agora, no momento do passe, vamos pedindo a Jesus que permita a espiritualidade maior
ofertar para nós o passe, que o passe seja instrumento de restauração de nossas forças, bálsamo curativo de todas as feridas que carregamos no corpo e na alma. Que o passe seja instrumento divino, trazendo para nós a paz, a luz, a harmonia, a saúde para o corpo e para o nosso espírito. Vamos pedir que Jesus abençoe a nossa água, através das energias do mais alto, em comunhão com as energias primárias da terra, que ela seja o alimento do nosso corpo e do nosso espírito. E agora que nós alcançamos toda a luz interior, vamos pedir a Jesus para que esteja conosco quando vamos orar, quando vamos vibrar, quando vamos emanar energias de paz e luz a todos os lares. Senhor, abençoe os lares que padecem pela enfermidade dos entes queridos, que o passe seja instrumento de cura de todos estes irmãos que passam pela prova da dor. Senhor, abençoe os corações partidos pela dor do luto, que a oração seja o link sagrado entre os que estão na dimensão terrena com aqueles que foram chamados pelo Pai para a dimensão maior. Abençoa, Senhor, os lares que padecem pela maledicência, pela ganância, pela discórdia. Permita que a oração seja a vacina sagrada para que todos possam alcançar a compreensão, o amor e principalmente o perdão, a bondade e a fraternidade. Abençoa, Jesus, todos os lares que padecem pela falta do trabalho, os irmãos que estão em vulnerabilidade social, que esmolam o pão, o agasalho, o trabalho, a moradia segura. Permita, Jesus, que as mãos humanas possam, com espírito de cooperação com o Senhor, atender a todas as necessidades materiais e espirituais destes irmãos. Permita, Jesus, que nós possamos formar uma corrente magnética de amor, sendo um só povo, uma só nação. Nos ajude, Senhor, a estarmos enfrentando todas as batalhas para a humanização de nós mesmos, para a pacificação do nosso coração, para que nós possamos ter sempre o espírito de cooperação, agindo com amor, com bondade e fraternidade para com os nossos semelhantes. Abençoe, Senhor, para que nossas vibrações toquem os céus e que nós possamos, através das nossas vibrações, pedir pela paz no mundo, por todos os governantes. Pedimos pela nossa pátria, pelo nosso governante maior, pelo governante do nosso estado, do nosso município. Pedimos por toda a humanidade. Que sejamos, Senhor, irmãos fraternos, que nós possamos fazer parte dessa família universal. E assim encerramos o Evangelho de hoje, falando com o Pai através da oração do Pai Nosso que estais nos céus. Santificado seja o vosso nome, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, porque é teu o poder, o reino e a glória, sobre tudo e sobre todos nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, porque bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Muito obrigada a Deus, muito obrigada a Jesus, muito obrigada, Mãe, e aos tarefeiros celestes, por mais este culto de amor em nosso lar. Graças a Deus.